E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Eu sou o Matheus Pimentel e hoje eu estou aqui com um amigo de tem que, uns 10 anos? Uns 10 Tem uns anos. 10 anos por aí. A gente está há 10 anos com essa amizade e hoje eu tenho o privilégio de recebê-lo aqui. O nome dele é Richem e hoje está na Prudential. Prudente. Cara, nesse tempo todo de vida assim que você teve até aqui, como é que você chegou? Como é que começou toda essa tua história? A história ela é um pouquinho longa, né? A gente passou por diversos altos e baixos, muitas mudanças. Então, eu quando era jovem, eu sonhava em ser engenheiro. Aí mudei de ideia no meio da adolescência, né? E aí fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, depois de ter feito 2 anos de engenharia mecânica no interior de São Paulo, Fez onde engenharia mecânica? na Fundação Educacional Inaciana, FEI, em São Ah, Bernardo do Campo. E dentro dessa realidade, quando eu estava no exército, quando eu entrei para a AMAN, onde nos conhecemos, né? Eu segui a carreira militar com o objetivo de ajudar o maior número de pessoas possível. Essa era a minha principal função. Eu acho que o meu principal princípio sempre foi isso. Então, dentro dessa realidade, fiz a formação, me formei, fui para o norte, servi no norte, em Porto Velho. Participei ali de diversas atividades, principalmente de desenvolvimento nacional, na construção de estradas, em obras de cooperação e parceria na região do Norte. E voltei como instrutor da AMAN, formar cadetes para se tornarem os próximos oficiais. Então isso para mim também foi uma coisa que se destacou muito. Dentro dessa realidade, a construção e o desenvolvimento de conhecimento eu acho que é a principal ferramenta que a gente pode dar para qualquer um, para a pessoa conseguir atingir todos os sonhos e objetivos. aí esse foi o teu norte, mas saiu do exército, virou empresário. E como é que foi essa transição? Isso começou depois do exército ou tem um pezinho antes? Então, a ideia é que eu sempre vivi o comércio, né? Eu sempre fui inserido no comércio de maneira muito natural. Porque meus pais eram comerciantes em São Paulo, tinha uma loja de roupas no Brás. Inclusive, apesar de eu não ser o filho mais velho, eu fui o filho que eles depositaram a confiança de, em algum momento ali dentro desse meu desenvolvimento, de assumir a loja e deixá-los na tranquilidade de poder fazer a primeira viagem juntos, desde que o primeiro filho nasceu, que no caso é a minha irmã, que é mais velha. Então, eles passaram praticamente aí 16 anos aguardando aí a possibilidade de terem uma viagem juntos desde o nascimento da minha irmã. Né? E aí nessa brincadeira, com 15 anos, eu assumi por um período curto ali a loja dos meus pais para poder tocar o comércio deles enquanto eles faziam uma viagem juntos. Eu acho que dali eu já senti aquele gostinho de ser comerciante, de participar de um processo comercial, de fazer um processo de comercialização de fato, né? E meu pai sempre me ensinou uma coisa muito importante, que é tratar todos os clientes como se fossem o seu melhor cliente. Porque dessa forma, a gente garante que eles vão ter o tratamento mais respeitoso possível. É, Nessa maneiro. brincadeira, eu trouxe os meus ares comerciais, inclusive para o Exército, na época das Olimpíadas Acadêmicas, né? Que é um evento que as agremiações podem fazer a comercialização de produtos, materiais para os próprios cadetes para poder arrecadar fundos, né? Para poder fazer a manutenção ali das próprias agremiações e das instalações dos cursos de formação. E assim começou. E assim começou. E como é que foi essa entrada na Prudential? Na verdade, a entrada na Prudential ela é por um processo seletivo, então é um processo seletivo feito de várias etapas. Quando Há quanto tempo eu lá? hoje eu estou completando 11 meses dentro da Prudential. É um tempo curto, mas pelo volume de atividade que a gente tem, acaba sendo um tempo de muita experiência. Tanto que no início do mês agora eu fui aprovado para o processo de seleção e convidado pela própria Prudential a abrir o primeiro escritório da Prudential no interior do Rio de Janeiro, Pô, maneiro. que vai ser um escritório avançado na região de Volta Redonda. Ele vai estar vinculado ao escritório aqui do Rio de Janeiro, lá do Botafogo, mas ele vai ser um escritório que vai acessar ali a região do interior do Rio e permitir a divulgação, a dissipação aí do conhecimento sobre o seguro de vida naquela região. Fiz isso, graças a Deus aí pelo meu desempenho.
Então, existem métricas que são avaliadas para fazer essa seleção e, graças a Deus, eu fui um dos 4 que foram selecionados esse ano para isso, aqui na região. E a ideia de fazer todo esse processo, né, é que existem diversas maneiras de prospectar novos franqueados, né, novas oportunidades de franquias. E quando eu estava no meu último ano, já saindo para ir transferido para o Nordeste, saindo da AMAN para ir transferido para o Nordeste, eu já estava com a perspectiva de abrir um negócio. Então a minha ideia de se manter nas Forças Armadas, principalmente no momento em que eu estava assumindo uma carga mais administrativa, eu já via que os meus objetivos eles estavam fugindo do meu propósito, que era ajudar pessoas. De maneira indireta a gente ajuda? Ajuda. Mas na parte administrativa das Forças Armadas é mais difícil visualizar esse processo. Sim. Dentro dessa realidade, eu procurei outras áreas que pudessem me suprir do meu desejo, do meu propósito. Foi quando um companheiro de turma nosso, né, ele me ligou para me oferecer o seguro. E depois de tudo que ele me apresentou, de todas as oportunidades, eu falei para ele, cara, como que isso aconteceu? Por que você fez essa transição? E ali eu encontrei o que eu entendi que era o caminho Propósito. para eu atingir o meu propósito de fato. Porque o seguro de vida hoje nada mais é do que, de fato, trazer tranquilidade e segurança para a vida das pessoas e das suas famílias. Mas esse foi o processo todo. Quem foi mesmo que convidou? O Guilherme Braga O Braga foi o primeiro a sair? foi o primeiro da nossa turma. Eu não sabia, não. E aí, dentro dessa realidade, o processo ele é feito em diversas fases. Sim. Então, existem fases de introdução ao conteúdo, fases de avaliação da sua capacidade e do seu risco. Então, a Prudential ela também não é leiga e com o objetivo de preservar o seu nome, ela faz um processo de seleção muito árduo para garantir que a própria pessoa que optou por acreditar na Prudential como modelo de franquia, que ela também tenha condições de ter sucesso. Então é feito toda uma análise de risco dentro do processo de seleção. E aí, graças a Deus, aí nesse escritório do Rio de Janeiro, onde eu fui selecionado, eu e mais um fomos selecionados à época, e a gente começou o processo como um todo de treinamento, de especialização, porque para você fazer a comercialização de um seguro de vida, você precisa ser certificado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros e Previdências. Então existe um Como se processo de fosse o órgão certificação. regularizador. Exatamente. Então, para seguros existe um órgão regularizador. Sim, o órgão regulador, que é a Regulador. SUSEP, ele é justamente equiparado ao Banco Central, em nível hierárquico hoje dentro do país. Tem a ver com a estrutura financeira? Tem porque a própria Prudential ela é uma financeira independente hoje no Brasil. Isso é interessante. E aí, dentro dessa realidade, o fato dela ser regulamentada pela SUSEP, eu acho que é o principal fator que permite algumas proteções em relação a questões de segurança no momento de um investimento como esse. A gente não chama de investimento de fato, porque o nosso foco é justamente o seguro, mas a Prudential ela acaba gerando muita credibilidade por garantir essa segurança sobre o capital financeiro investido para garantir essa segurança individual das pessoas. Ah, entendi. E dali você fez o processo seletivo e se tornou um funcionário, uma corretora, uma franqueada? Como é que é isso para a gente entender? Entendi. Dentro da Prudential existem os funcionários de fato contratados que fazem parte da equipe administrativa, da equipe de controle, e a metodologia que a Prudential utiliza hoje é a metodologia de franquia. Então, eu não sou um funcionário da Prudential de fato, eu sou uma corretora franqueada da Prudential do Brasil. Dentro dessa realidade, é muito importante ressaltar que todo o processo de comercialização que é ensinado pela Prudential, eu aprendo e faço adaptações para se enquadrar hoje no meu mercado. Então, tem muita gente que atende empresários, tem muita gente que atende médicos, dentistas, e cada um tem as suas peculiaridades. E aí, dentro dessa realidade, a gente traz, inclusive, a ideia de atender agora o nicho militar, que, apesar de algumas restrições, ele é aceito pela Prudential na maioria das vezes, dependendo da peculiaridade de cada um, com a maior parte dos seus benefícios garantidos.
Ah, interessante. E tu me contou uma coisa muito interessante, que às vezes a gente acredita que o seguro de vida, ele é só para quem é morto. Então, tem mitos, muitos mitos que a gente não conhece, né? O que que você pode falar um pouquinho mais? Sim, geralmente quando a gente fala sobre isso, o seguro de vida ele tem dois principais preconceitos hoje no país. Não é culpa do brasileiro, é culpa da cultura, que não tem essa mentalidade de trazer essa proteção para a família. E é natural, é cultura brasileira, é o desenvolvimento brasileiro e a gente acaba aprendendo com isso. Só que os dois principais mitos, quando a gente pergunta de um seguro de vida, é um seguro para deixar para o próximo, né? E a segunda é um dinheiro jogado fora. E isso acontece muito porque na maior parte dos seguros convencionais, você paga para não usar, igual um seguro de carro normal, né? Sim, E no final das contas, quando você precisa, dependendo das condições contratuais do seguro convencional, você acaba tendo diversas restrições ou diversos problemas para poder acessar aquele benefício. Diferente do seguro da Prudential, que pela metodologia norte-americana e a flexibilização do seguro em relação à capacidade de análise de saúde prévia, a gente acaba tendo uma certa facilidade no pagamento de benefício. Por quê? Porque existe todo um estudo que é feito com o potencial cliente para que ele faça a adesão do seguro. Então, tudo que existe de possibilidade de risco, a Prudential já sabe no momento da contratação. E por conta disso, inclusive é um dado auditado pelas maiores empresas de auditoria do mundo, a Prudential hoje ela tem uma tendência de pagamento de uma média ali de 3 a 5 dias úteis. Diferente dos seguros convencionais, que eles geralmente têm uma prévia de pagamento de 20, 30, às vezes até 60 dias para realizar o pagamento do benefício. Então, quando a gente fala de uma liquidez de fato, é justamente isso. É porque, como a gente já fez uma análise prévia e já entendeu os riscos daquele potencial cliente, existe uma facilidade nos trâmites administrativos em entender quais são os riscos que podem de fato acontecer. E quando eles ocorrem, a gente já está preparado para isso. não, e tem uma coisa interessante. A cultura americana que tu comentou, o seguro de vida hoje a gente acha que é só seguro de vida. Só que, pô, tu me passou que tem o de doença, o de lesão, tem N produtos, produtos que se fala, né? Sim, o seguro de vida, ele tem dois aspectos principais. O seguro que as pessoas entendem por seguro de morte, né, que é aquele Sim. para deixar para a família, deixar um preparo, uma segurança para a família para uma nova adaptação ao novo estilo de vida, sem a ausência de algum dos pilares financeiros ou de um ente querido. E a segunda situação são as proteções em vida de fato, que é justamente aquele nicho de proteções que servem para auxiliar o próprio segurado. Então, diagnósticos de doenças graves, a capacidade de um suporte no caso de uma perda de autonomia pessoal, a capacidade de um suporte no caso de uma fratura, principalmente muito interessante para autônomos e contratados PJ. Geralmente esse tipo de público, o que acontece? O cara se lesiona e da noite para o dia o cara para de receber, porque todos os recebíveis dele são mediantes a capacidade de produção. Se o cara para de produzir, ele para de receber. Então, dentro dessa realidade, a gente tem indenizações de problemas temporários que suprem esse gap financeiro dentro da vida das pessoas. Ah, mas Richem, eu tenho uma reserva financeira. Maravilha, isso é muito importante. Como investidor, você tem que analisar a sua capacidade de se reter financeiramente por um determinado momento. Dependendo do investidor, cita ali 6 meses, 1 ano, 2 anos da sua capacidade financeira, né, das suas despesas para garantir uma segurança financeira. Mas dentro de uma realidade como essa, se você tem um diagnóstico de uma doença grave, por exemplo, ou uma lesão que exige uma cirurgia, você não sabe exatamente o quanto você vai gastar em cima disso. E assim, mas eu tenho um plano de saúde. Tem, maravilha, use o plano de saúde. Mas geralmente o plano de saúde possui algumas restrições. Às vezes, se você precisa agilizar o tratamento, você precisa fazer no particular, mesmo Não, que e tenha. como você disse, o plano de saúde, a segurança é uma segurança financeira. O plano de saúde vai pagar, né, o que você gastou no hospital. Só que o autônomo tem que pagar conta de luz, conta de água. Exatamente. E aí a ideia é justamente essa. Nessas horas, quem que vai pagar as contas em casa? E quando você se recuperar, quanto tempo vai levar para você se restabelecer financeiramente? Então a ideia desse nosso planejamento
é realmente evitar que você retroaja financeiramente dentro de um processo de evolução financeira. Então, o nosso planejamento, ele não é para substituir um plano de saúde, ele não é para substituir um planejamento financeiro, ele é um complemento, uma nova ferramenta que te permite uma alta liquidez diante de um problema de saúde imediato. E é por isso que vocês tocam muito no ponto de planejamento financeiro também? Sim, a gente ressalta muito a importância do planejamento financeiro, porque a ideia desse planejamento é justamente trazer uma saúde financeira para o cliente. Porque num cliente em que a gente depende da sua capacidade laborativa para gerar riqueza, a ausência dele como pessoa, seja na parte laborativa de fato, é justamente um momento em que todos os projetos dele acabam indo por água abaixo, viram meras expectativas. E aí, dentro dessa realidade, a gente entra com essa alta liquidez para suprir essa demanda e evitar que elimine o planejamento financeiro, queime reservas, ou pior, se não for o suficiente, acabe pegando empréstimos e se endividando por muitos anos pela frente. Porque uma coisa é você gastar 10, 20, 30 mil num tratamento que você teve que pagar por fora. Outra coisa é você ter que gastar 100, 200, 300 mil em um ano de um tratamento, porque você teve uma demanda imediata que talvez o seguro não cobriu, ou o plano de saúde não cobriu, ou então você não estava preparado financeiramente para isso, não tinha uma reserva financeira em relação a isso. E hoje a realidade do brasileiro, da maior parte do brasileiro, é essa. Hoje o camarada que tem um padrão de vida de 20 mil reais mês, ele geralmente tem uma reserva de 120, 180, talvez 240 mil reais. E aí você pegar um diagnóstico de câncer num camarada como esse, onde ele precisa comprar um determinado remédio que talvez o plano de saúde não tenha, e esse remédio custe para ele 10 mil reais mês, esse gap financeiro de 10 mil reais que ele vai ter que sair de algum lugar. E aí, dentro dessa realidade, a gente entra com recurso para suprir essa ausência. Então é isso aí que você fala também sobre proteção de doenças graves? Como é que é esse serviço? Isso, a ideia da proteção de doenças graves, ela gira muito em torno disso. Porque quando a gente fala de um diagnóstico de uma doença grave, as pessoas imediatamente se preocupam com o problema direto, que é a doença em si, que geralmente é suprida pelo plano de saúde, quando tem um bom plano de saúde. No máximo, tem alguns gastos indiretos, mas as pessoas esquecem de pensar nas consequências indiretas de um diagnóstico como esse. Porque dentro de um diagnóstico de uma doença grave em que você precisa ficar 6 meses, um ano internado, para uma pessoa que é seletista, que é autônomo, para um médico, por exemplo, que tem um padrão de vida altíssimo, ele ficar 6 meses sem trabalhar, 6 meses sem receber, interfere fatalmente na construção e na segurança patrimonial dele. Porque por mais que ele tenha uma renda e uma reserva financeira, a ausência dele, além de aumentar os custos por conta do tratamento, vai diminuir a renda. E aí é justamente o momento em que as pessoas começam a dilapidar todo o patrimônio e queimar tudo aquilo que elas levaram 10, 15, 20 anos para construir. Vendo ele por água abaixo. E a ideia do seguro de vida, o principal diferencial dele em relação ao plano de saúde, é que o seguro de vida é liquidez. Então o seguro de vida não vai chegar para você e falar assim, Matheus, vai se tratar no hospital tal, com o médico tal, na data tal. Vai acontecer o seguinte, você foi diagnosticado com uma doença amparada no seguro, você vai receber o dinheiro que você contratou na sua conta, independente do quanto você tinha de reserva técnica lá. Entendi. E o que você tem reparado assim dos clientes? Aceitação, histórias e tudo mais? O que eu vejo muito acontecer são duas coisas. A primeira, clientes espantados por não saber que existiam essas possibilidades numa ferramenta É a como questão o da seguro de cultura que tu vida, falou, né? que é a questão da cultura. E a segunda, infelizmente, é o arrependimento. No seguinte sentido, o arrependimento de não ter feito quando teve a oportunidade. Porque é uma coisa que eu gosto de ressaltar, o seguro de vida, ele não é para quem quer, é para quem pode ter. E aí dentro dessa realidade, as pessoas olham e falam para mim às vezes, mas eu tô bem de saúde, para que eu vou pagar esse valor se eu não preciso disso agora? Vamos fazer mais para frente. Aí dá 3, 6 meses, a pessoa é diagnosticada com câncer, nunca mais pode ter um seguro, ou se puder lá na frente, com diversas restrições. Ou então, por exemplo, o que acontece às vezes, a pessoa opta por não fazer,
aí acontece um acidente, tem uma fratura óssea, e aí ela volta atrás da gente por despertar o interesse depois de já ter sofrido o problema. Eu vejo isso acontecer, aconteceu com um cliente meu, inclusive. Ele era capitão do exército, é capitão do exército, tá bem ainda, graças a Deus. Mas eu conversei com ele numa sexta-feira, e até me dói fazer uma brincadeirinha como essa, mas nunca mais eu fiz, viu? Que ele olhou pra mim e falou: deixa eu conversar com a minha mulher e eu te respondo na segunda-feira, tudo bem? Aí eu falei: não, tudo bem, só não vai se machucar no final de semana. No domingo ele me manda uma mensagem falando que ele estava subindo para o interior do Rio, o carro derrapou na pista e bateu no barranco. A primeira pergunta que eu fiz para ele: tá bem? Tá bem. Graças a Deus ele só teve ferimentos leves. Mas às vezes a pessoa precisa passar por um trauma como esse para entender a importância de um planejamento como esse. Porque, tudo bem, não aconteceu nada dessa vez. Mas e se o carro tivesse capotado? E se não tivesse um barranco? E se ele tivesse falecido, ou pior, entrado em coma? Um filho pequeno, com a esposa sem trabalhar. Ah, mas ele tem a estabilidade de ser um estatutário? Tem. Mas aí vai ficar internado no hospital, fica dependendo de aparelhos às vezes, como aconteceu com um companheiro meu que inclusive hoje trabalha comigo. Se porventura os médicos falarem que ele não tem mais oportunidade de recuperação, vai chegar um momento em que as Forças Armadas têm a opção de parar de pagar o tratamento. Isso depende muito das condições, claro, da pessoa ali no momento. Então existe isso também. E além disso, existem outras situações que acabam acontecendo que as pessoas, hoje a dele tinha volta, mas que talvez não tenha mais. Então, aconteceu com um tio meu. Eu liguei para eles, claro, quando a gente começa num ramo como esse, né? As primeiras pessoas que a gente tenta entrar em Os mais contato próximos. são os mais próximos. E aí eu falei com uma tia minha que falou para mim que eles não tinham dinheiro para isso e que não queriam pensar nisso agora. Coisa de um mês depois, eu fiquei sabendo que numa madrugada de uma sexta para um sábado, ele teve um infarto fulminante. Sábado ele faleceu, domingo velório, segunda-feira minha tia tinha que voltar a trabalhar. Caralho, tenso. E aí, dentro de uma situação como essa, às vezes a pessoa fala: ah, não, é um dinheiro que eu vou deixar para os outros. Às vezes não é o dinheiro, às vezes não é o valor. É segurança. É o conforto da pessoa poder tirar um dia para poder respirar fundo e assimilar tudo o que aconteceu. Faz uma diferença boa. É o conforto da pessoa falar assim: não, eu posso passar pelo menos um mês aqui sem ter que me preocupar com o resto das coisas, porque senão nada vai acontecer. Caralho. Não, isso aí é verdade, faz uma diferença bizarra. Porque é uma dor, né? É algo que toca teu rendimento, tudo teu cai. Teu chão Exatamente. desaba, né? E no dia Exatamente. seguinte tem que estar ali 100% pronto para poder. Caraca, pesado isso. É. Pesado. E as pessoas no meu ramo falam o seguinte pra gente, né? O importante é você ter oferecido, porque dali pra frente foi uma decisão da pessoa. Mas eu não consigo levar dessa forma. Toda vez que eu sento com um potencial cliente, eu vejo que ele tem condições de pagamento e que eu vejo que ele tem a capacidade de se proteger utilizando o seguro como uma ferramenta, e eu não consigo mostrar para ele a importância de ter um planejamento desde já, eu sinto que eu fui derrotado numa batalha. Por quê? Porque se algo acontecer com ele, por mais que não seja culpa minha, eu fico me perguntando: e se eu tivesse insistido um pouco mais? É a questão do propósito de ajudar o próximo. Lá do Exatamente. início que começou tudo teu. E aí, dentro dessa realidade, às vezes a gente insiste, às vezes a pessoa se sente um pouco forçada, às vezes a pessoa se sente intimidada quando a gente tenta explicar para ela a importância, mas às vezes não é por simplesmente por fazer um negócio. Às vezes é porque a gente entende o quão frágil a vida é e as pessoas elas estão tão acostumadas com a rotina Que passa desapercebido. que passa desapercebida. E assim, é natural do ser humano.
Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, deixa eu pensar e depois a gente conversa. Só que aí a pessoa pega, começa a ficar atribulada com as rotinas do dia a dia, e aí Passa aquele tempo passa aquele e tempo, acontece uma fatalidade. 1, 2, 3 dias, no terceiro dia a pessoa já engavetou aquele planejamento, já esqueceu, deixa de ser prioridade porque outras milhões de coisas surgiram na vida da pessoa. E aí dentro dessa realidade, na hora que acontece, ela vai lembrar que ela podia ter feito. E uma dúvida, tem idade mínima para se fazer ou máxima? Sim, em relação a proteções específicas, hoje a Prudential ela tem proteções que oferecem para crianças a partir dos 2 anos de idade. Planejamentos completos a Prudential hoje faz a partir dos 14 anos. E a E qual idade, é a diferença entre um e outro? porque os planejamentos iniciais para crianças, eles são mais voltados para diagnósticos de doenças. Então, o diagnóstico de uma doença grave, hoje, é um planejamento inclusive muito barato, financeiramente falando, mas que dá a possibilidade da criança ter uma segurança de ser diagnosticada previamente. Hoje em dia a gente vê crianças que acabam passando por diversos traumas, às vezes ficam na fila do SUS para conseguir um tratamento de um câncer, por exemplo. E aí a gente tem a possibilidade de oferecer para ela hoje até R$ 500.000 em coberturas para esse tipo de diagnóstico. Então, o que seria R$ 500.000 na vida de uma criança para um tratamento, né? E aí você pensar que dependendo da idade da criança, do quanto ela quer de planejamento, pode custar R$ 80 para ela por mês. É Então, muito pouco é muito pouco perto do que ela pode ter de retorno. retorno. E aí o planejamento completo, inclusive aquele que eu fiz para você, né, Sim. ele já começa a partir dos 14 anos. Então a criança com 14 anos de idade, hoje 14 anos já é um adolescente, né? É. A gente está ficando velho. Pô, nem brinca. E aí a pessoa a partir dos 14 anos já consegue ter um planejamento completo, com coberturas para fraturas, coberturas para doenças, coberturas para uma internação hospitalar. Dentro dessa realidade, a gente consegue trazer um planejamento que garanta a segurança dessa criança ao longo de toda a vida. E qual que é o melhor de tudo? Lembra que eu te falei da modalidade do seu planejamento, dele ser vitalício ou resgatável? Sim, A diferença de fazer um seguro de 20 anos para você e 20 anos para uma criança de 14 anos é qual? o tempo. Porque quando ela terminar de pagar, ela vai estar com 34, 34 anos. E aí ela comprou o seguro dela aos 34 anos. Hoje você está com quanto? 30. Imagina se daqui 3 ou 4 anos você terminasse de pagar um seguro vitalício para você. Foi uma vantagem imensa. Essa parada que tu falou, esse ponto é até interessante. A Rita estava me contando um dia do resgatável. Ela tem uma amiga que faliu em Minas Gerais. O que salvou ela foi a Prudência, que ela fez o resgate, pagou as contas e conseguiu abrir um novo negócio. Porque o seguro dela, além de ser um seguro voltado para as proteções em vida, ele gera no longo prazo uma reserva técnica, que vai fazendo acúmulos de reserva financeira que você pode reaver Pegou já no alguma longo história aqui prazo. no Rio dessa? Aqui no Rio de Janeiro, de resgate, É, existem outras ferramentas que o seguro oferece, como por exemplo assistência financeira. Dependendo da demanda financeira que a pessoa tenha, compensa mais pegar assistência financeira, que é um recurso que você consegue sacar como se fosse parte da sua reserva uhum. e devolver para a Prudential depois, para você Tem a manter ver, o seu seguro. tem a ver com aquilo que tu me falou da dividir cota da empresa. Que eu lembro que tu comentou uma parada maneira comigo, que o cara que ele faleceu, ele é dono de uma holding. Sim. Aí ele divide as cotas e cada um pode cobrar. Como é Não, que era isso é com isso? relação à proteção de uma instituição PJ. Porque dentro da Isso aí Prudential, também é legal. isso, dentro da Prudential, a Prudential hoje é a única seguradora do país que tem a capacidade jurídica de fazer um planejamento destinado a uma pessoa jurídica. E aí qual que é a vantagem disso? A proteção de uma instituição. No seguinte sentido, se você fez uma holding com a sua família, e aí você e a sua esposa têm um filho, a sua esposa e o filho têm direito legal sobre as suas cotas, caso alguma coisa aconteça contigo. Só que se a família não tem uma proximidade com a pessoa que vai entrar como coparticipante, dentro dessa realidade, o seguro de vida destinado a você, feito por você e você como segurado,
ele pode ser vinculado para pagar o benefício à instituição, no caso a holding, e permite que a própria holding tenha liquidez para pagar para sua Poder comprar essas esposa para cotas. poder comprar as cotas parte e elas serem indenizadas de maneira justa dentro de uma realidade como essa. Isso é um produto muito maneiro. E isso vale inclusive como proteção societária. Porque dentro de uma sociedade, às vezes a entrada de um outro membro dentro da sociedade pode minar o bom convívio e a estrutura de uma empresa. E aí pode ser inclusive um dos motivos da causa de falência de empresas. E aí você ter um recurso financeiro imediato para fazer a liquidação das cotas parte, para aquele que teria direito às cotas, é uma ferramenta de segurança importantíssima para a manutenção da estabilidade da empresa. E detalhe, não sei se você sabe, mas juridicamente falando, se uma empresa ela opta por comprar as cotas parte de um dos sócios, seja por qual for o motivo, ela tem um prazo para fazer o pagamento dessa liquidez. E aí a pessoa vai tirar esse dinheiro da onde? Do fluxo de caixa da empresa? Da reserva técnica? Os sócios vão tirar do bolso? E aí dentro disso começa o efeito bola de neve, né? É De um vários xadrez tremendo. aspectos negativos que podem minar a sustentabilidade de uma empresa. E uma coisa que tu toca sempre na tua fala é a questão de acordo com a realidade, acordo com a realidade. Como é que é feito esse estudo? Como é que tu estuda esse acordo com a realidade de Ah, cada um? entendi a pergunta. Vou te dar um exemplo bem simples. Hoje você tem os seus objetivos, suas funções profissionais, mas imagine um médico que ganha 40 mil por mês e um empresário que ganha 130 mil por mês. Você acha que faria sentido eu trazer o mesmo planejamento para os dois? Não, Por que não? Porque das duas, uma. Ou eu vou trazer um planejamento adequado para o empresário, e aí o médico não vai ter condições financeiras de pagar aquele planejamento, ou eu trago um planejamento adequado para o médico, e aí não vai ter valor significativo nenhum para o para o empresário que empresário. ganha 3 vezes mais. Então, dentro dessa realidade, a gente analisa a situação de cada um. Vou dar um exemplo simples. O militar de carreira que ele é estatutário. A tendência é que, caso alguma coisa aconteça com ele, no no curso normal das coisas, a esposa ou a cônjuge, ela recebe o que ele receberia em pensão. Esse valor ele é convertido em pensão. Então, hoje, para fazer um planejamento no estatutário, talvez não faça tanto sentido eu colocar um alto valor financeiro. Por quê? Porque a realidade financeira dela, apesar do trauma, ela não vai mudar muito. O que eu preciso garantir para ela? Que dentro desse gap de tempo, onde ela vai se restabelecer financeiramente, se readaptar à vida sem o cônjuge, ela tenha sustentação financeira para garantir aquilo. Por quê? Se existirem problemas burocráticos ou entraves administrativos que atrasem isso, seja 1, 2, 3, 5 meses, beleza, ela vai receber o retroativo depois. Então ela vai receber o que é devido. Mas e nesse meio tempo, como é que ela se mantém? Fica na mão. Fica na mão. Aí ela vai fazer o quê? Vender um carro, talvez vender uma casa, pegar um empréstimo, se endividar. E aí, beleza, recebeu o retroativo. Como é que ela vai fazer para quitar todas essas contas? Para comprar um novo apartamento? Para comprar um carro novo? É nesse momento que a pessoa começa a queimar o patrimônio. Diferente, por exemplo, de um empresário que ele tem um fluxo de caixa muito grande e que ele depende, a família dele depende de um padrão de vida que a partir do momento da ausência dele, esse padrão de vida se extingue. E aí, dentro dessa realidade, a pessoa ela tem que ter uma sustentação, um volume financeiro para garantir, pelo menos, a manutenção por um determinado período. Só que também não adianta nada eu trazer um planejamento maravilhoso e custar 10, 15, 20% da renda. O que ele não pode pagar. Por isso que é tudo analisado caso a caso. Porque aí, dentro dessa realidade, eu trago um planejamento que se enquadre hoje nas suas necessidades, mas que eles também se enquadrem na sua capacidade de pagamento, de modo que esse planejamento ele seja significativo para você e que ele seja cabível hoje dentro da sua realidade de capacidade de pagamento. Por isso que a gente fala de analisar cada um como se fosse único, de fato. Entendi. E com isso tem o acompanhamento, né? E como é que é feito esse acompanhamento? Pô, eu tive um problema, eu te ligo? Ou é mensal, trimestral? Como é que é feito esse acompanhamento? Excelente pergunta. Dentro dessa realidade, existem dois tipos de suporte. O suporte
passivo, que é o fato de você ter alguma demanda e você me acionar para isso. E o suporte ativo, que é de fato o meu acompanhamento como life planner dentro da sua realidade. Porque hoje, por exemplo, um empresário que ele está começando na carreira, que ele tem um fluxo de caixa, uma capacidade, uma rentabilidade, um faturamento de 30 mil mês, nada impede desse empresário bombar daqui 2 anos. Então hoje, o planejamento que eu trago para ele, que sustenta a realidade dele de 30 mil mês, daqui 2 anos, se ele estiver tirando 100, 180 mil, ele não vai fazer mais sentido para ele. Então eu tenho que ir acompanhando ele ao longo desses 2 anos para eu ir adequando o planejamento conforme o crescimento dele. Então dentro dessa realidade, esse acompanhamento ativo, a gente vai fazendo um acompanhamento periódico, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente senta para conversar de novo com os clientes, conversa para ver se alguma coisa mudou. Às vezes a pessoa teve um novo filho, aí a pessoa teve um novo filho, ela quer incluir no planejamento a sustentação da educação desse filho. E também vale para outra parte também. Às vezes a pessoa está muito bem financeiramente no momento, só que em outro momento os problemas começam a surgir, as contas apertam. Não adianta nada eu trazer um planejamento que ele seja insustentável para ele. Então, dentro desse acompanhamento, a gente reduz o planejamento no momento de necessidade e vai readequando, colocando planejamentos complementares no longo prazo. Esse é um ponto, aquele ponto que tu tocou comigo, que a apólice ela não é engessada, né? Você Não. consegue ir manuseando ela conforme a necessidade e o tempo. Isso, exatamente. Quando a gente precisa fazer uma redução por causa de uma dependência financeira, a gente consegue ajustar para se enquadrar na nova realidade do cliente. E conforme as coisas forem melhorando para o cliente, a gente vai complementando essa apólice com novas apólices. Lembra que eu te falei sobre ter mais de uma apólice? Sim. Em outros países isso é completamente normal. Eu mesmo já tenho 2, a ideia é fazer a terceira essa semana. Caramba. Justamente porque cada uma tem um objetivo Aqui no diferente. Brasil mesmo não é viável. Nunca tinha ouvido falar disso. Sim. E aí, conforme a pessoa vai entendendo quais são as capacidades de um planejamento como esse, ela vai entendendo a importância de se ter várias apólices, porque cada uma tem um objetivo. Então, existem apólices que são feitas única e exclusivamente para garantir a segurança de outras apólices, por exemplo, que é o que a gente chama de seguro do seguro, que é o que de fato? Eu tenho um seguro de vida, que ele hoje está enquadrado na minha realidade, e eu tenho ele como uma segurança caso alguma coisa me aconteça em relação à minha saúde. Só que hoje eu não tenho uma segurança financeira. Eu posso ter uma reserva financeira, algo do tipo, mas eu faço um outro seguro de vida, que é um seguro 100% resgatável e com tempo de pagamento mais curto, para eu construir uma reserva técnica que me permita um resgate caso eu precise de um dinheiro emergencial. É o resgatável, né? Deu problema, eu consigo resgatar para manter Exatamente, aquele. para manter o outro. Essa jogada é interessante. Sim. E tem gente que faz isso? Tem muita gente fazendo? Todo mundo que conhece as capacidades de um seguro de Faz, vida geralmente fazem. faz. E agora vamos para um pouco mais macro. Como é que você vê o mercado de seguros no Brasil? Porque a Prudential ela é disruptiva, né? Sim. Hoje a Prudential ela está numa imensa expansão de mercado e ela tem crescido muito nos últimos anos, inclusive esse ano bateu recorde de faturamento. E qual que é a vantagem da Prudential hoje ser a terceira maior operação da Prudential Financial, que é a Prudential original, no mundo? É porque hoje o Brasil ele tem uma margem ali de algo em torno de 17% da sociedade como pessoas que já aderiram a um seguro de vida. Dentro da população economicamente ativa, apenas 17% já tem um seguro de vida. E mais de 50% desse número é de pessoas que usam seguro de vida em massa. E são seguros de vida que às vezes a pessoa nem sabe para que faz, ou por que serve. É porque durante um momento de uma contratação de uma empresa, a pessoa aderiu, é porque a pessoa está inserida em um meio onde é exigido, e aí a pessoa não entende as capacidades que um seguro de vida pode trazer. Além disso, também, a pessoa que tem o seguro de vida hoje no Brasil, ela não é uma exceção para a gente no planejamento. Porque, como eu te falei, Sim. é normal a pessoa fazer mais de um seguro. No Japão, por exemplo, eu gosto de mencionar, as pessoas não fazem uma abordagem perguntando se você tem ou não tem. As pessoas fazem uma abordagem perguntando qual você tem. Porque é normal as pessoas já terem lá. Brasil e Estados Unidos, se não me engano, algo próximo de 90% da população já possui um planejamento como esse. E aí a gente vê o Brasil
uma imensidão continental, com uma capacidade de Crescimento. prospecção muito grande, e você vê 17% com um planejamento como esse e menos de 50% com um planejamento individualizado dedicado a ele, é simplesmente um mar azul para a gente poder acessar. É a questão de cultura mesmo. Exatamente. E quais são suas expectativas agora indo para Volta Redonda? Hoje eu vou sair do processo, da linha de frente, do processo comercial de fato, mas aí a gente fala sobre capacidade de disseminar conhecimento, né? Hoje eu vejo da seguinte forma: eu conversei com um outro corretor franqueado, que ele tem mais experiência que eu, num evento que a gente teve da Prudential chamado Franchising Day, que dentro desse evento ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Hoje eu, como Life Planner, eu tenho duas mãos para acessar um mundo que precisa desse tipo de trabalho. Se eu hoje me tornar o que a gente chama de master franqueado e na minha unidade eu tiver 10 novos Life Planners com a mesma capacidade que eu tenho e que, se Deus quiser, serão muito mais capacitados que eu tenho 20 mãos para acessar esse mesmo mercado. Então a capacidade de ramificação e divulgação desse trabalho ela aumenta exponencialmente. E é por isso que eu optei por abrir esse escritório. E graças a Deus fui selecionado no processo da Prudential, justamente para que a gente comece a fazer essa expansão. Então a Prudential ela tem hoje um projeto de expansão muito grande para 2026. E a gente começou a expandir já dentro do Brasil. A Prudential já expande exponencialmente há muitos anos, só que agora ela começou um processo mais acelerado. Então, para o ano que vem, está sendo aberto esse escritório, mais escritórios no Rio de Janeiro, na região do interior de São Paulo. Esse ano abriu um escritório em Campo Grande, no Mato Grosso. Tem um outro escritório que está sendo aberto agora em Manaus. Então, a ideia da expansão da Prudential está muito forte hoje no Brasil. E aí, dentro dessa realidade, a capacidade, a Prudential, ela clama por novas pessoas que estejam capacitadas a se tornar parte dessa equipe. Porque hoje nós somos todos parceiros de negócio, mas alinhados com o mesmo propósito. Então eu posso ser uma empresa independente, eu sou uma corretora franqueada da Prudential do Brasil, mas mesmo assim eles confiaram em mim porque entendem que o meu propósito está alinhado com o deles, de trazer essa segurança para o máximo de pessoas possível. E para a gente finalizar, como é que você define a Prudential hoje? Hoje, a Prudential eu consigo definir ela por dois aspectos, né? Questão de volume, hoje ela é uma gigante do mercado, que hoje ela tem uma capacidade de ascensão estrondosa dentro do país. E hoje ela também é uma criança, que ela tem muito o que crescer hoje no Brasil. Dentro dessa realidade, todo o know-how que eu adquiri dentro da Prudential, eu posso dizer com toda segurança que ela vai ser em breve, ela já é hoje a maior seguradora de vida do Brasil e do mundo, mas ela vai ser em breve uma das maiores instituições dentro desse país. Hoje eu tenho essa segurança para dizer isso. Pô, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, muito obrigado por ter participado desse programa. Tenho certeza que é o primeiro de muitos que a gente ainda vai Se Deus fazer. quiser. E vamos trocar mais ideias, porque tem coisa boa vindo aí, né? Pessoal, queria agradecer a todo mundo por ter acompanhado esse programa de hoje. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais do que é a Prudential e das possibilidades de um seguro de vida. E recebemos aqui um irmão de 10 anos. Obrigado, pessoal. Curtem, comentem, compartilhem, porque essa mensagem tem que ser propagada. Muito obrigado. Muito obrigado.